Que bom que você chegou aqui de novo no Chosen Cast. Você tem acompanhado aí vários episódios, vem mais coisa aí pra frente excelente. Nós vamos falar aí no próximo episódio com o Dr. Luiz sobre o aborto. Mas hoje nós vamos conversar aqui sobre crise de autoridade. Em um domingo desses atrás, eu ministrei aqui na Igreja Batista Vila. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, você já pode aí se inscrever no nosso canal no YouTube, se inscrever no Instagram e também me seguir lá, @PRLucasAnunciação e @EntreTerra e Céu. Estive aqui à mesa conversando com o Rômulo sobre um tema que trata sobre despertamento. Falamos lá no primeiro Chosen Cast sobre a estratégia do mal. No domingo, num culto, estivemos também ministrando em Apocalipse capítulo 1. E agora eu chego na sessão entre 12 a 16. Nós vamos ver que essa sessão fala bastante sobre a autoridade. E existe uma crise, parece que sem precedentes, sobre a autoridade. Parece que a sociedade está num grande colapso a respeito desse tema. As pessoas querem ter autonomia, mas não querem ter responsabilidade. Querem também autoridade. E tudo isso está gerando uma grande confusão. John Stott, ele escreve o seguinte: raramente, em sua longa história, o mundo presenciou tamanha revolta contra as autoridades. Toda e qualquer autoridade é contestada. Qualquer coisa que cheire a autoridade é hostilizada. Parece que ele escreveu isso hoje ou ontem. A verdade é que não se trata somente desse momento da história, nem só daqui do Brasil, mas de vários anos que essa estrutura de autoridade vem sendo afetada. E a gente vem sentindo isso cada vez mais. Lá no primeiro episódio sobre a estratégia do mal, onde a dose foi assim muito forte, e eu deixei os slides, o material, tudo para download lá em recursos no entreterracel.org. Você pode baixar lá, tem um material completo de tudo que eu usei. Eu falei ali sobre esse pensamento humanista que desconsidera Deus e coloca o homem como centro de todas as coisas, o homem que agora vai dizer o que é moral, o homem que vai dizer o que são os princípios e o que é valor. Então ele se torna a própria autoridade, mas não é bem assim, né? Embora a gente esteja vendo essa questão que John Stott afirma que qualquer coisa que cheire autoridade é hostilizada. A autoridade divina na família também está sitiada. Como isso tem sido motivo de tristeza para pais, para mães, para nós pastores, ao aconselhar filhos, ao lidar com pais que não sabem usar essa autoridade que têm. Então isso tem sido como num efeito dominó atingido várias vidas de todas as idades. Homens que estão abandonando a responsabilidade no lar, abandonando seus lares. Então também em meio aos homens essa crise, não somente os homens, o feminismo radical que ataca o papel da mulher, do ideal da mulher, da palavra de Deus, da mulher feminina, cria até uma questão de ridicularizar a ordem e a submissão recomendadas por Deus. Também aí homem e mulher sendo afetados por essa crise de autoridade, a autoridade paterna que vai sendo assim corroída por uma cultura ímpia, fazendo surgir uma geração sem disciplina, sem limites, sem nenhuma regra ou princípio para que possa ter uma vida abundante. Poxa, eu fico lembrando, né, de tantas coisas que meu pai me orientou, especialmente quando criança, adolescente, jovem, solteiro, coisas que possam chocar alguns que talvez ouçam aqui, né? Quando você estiver debaixo desse teto, aqui você me deve obediência, deve prestar contas, você deve ter responsabilidades, simples que seja, de arrumar uma cama, lavar uma louça, capinar um quintal. Isso para alguns hoje é inconcebível ouvir. Que tristeza, a autoridade é uma coisa boa, nós vamos ver isso aqui, a autoridade ela realmente engrandece a Deus, a autoridade de Deus também em meio aos países, ela sendo atacada, em meio ao Estado também, ela vem sendo corroída, não há mais possibilidade de em alguns países, e já no nosso também, se falar em Deus, né, se abrir uma Bíblia, os princípios foram tirados do lugar. Você vai ver aí nos nossos próximos encontros que
Eu falo um pouquinho sobre isso também, a respeito desta questão da autoridade. É um assunto que assim traz para a gente uma reflexão de que é um grande pilar. E talvez você não parou para pensar sobre isso, do quanto a autoridade é algo importante, né? É tão terrível isso, que até nas canções nós vemos situações, princípios sendo propagados em meio às canções que levam as pessoas para distante da autoridade, canções que vão contra as autoridades, né? Que são cheias de palavras de baixo calão, enfim, bem ruim isso. Comunidades amarguradas, tumultuando as ruas para protestar, o ser humano cheio de planos para o mal, enquanto Deus tem planos de paz, enquanto Deus tem planos de organizar a nossa vida. Será que a sua vida não está sendo regida sem essa autoridade de Deus? Será que é um outro tipo de autoridade que está controlando os corações, as mentes? Lembra do primeiro encontro? Se você não viu, você precisa ver a estratégia do mal, aquele poder de sugestões, como lá com Adão, com Eva, quando o ser humano começa a aceitar ser controlado por outra autoridade que não a de Deus. Ele perde uma grande oportunidade de estar ali naquele jardim, sendo regido por uma autoridade amável, eterna, cheia de graça, cheia de paz. A autoridade de Deus também no trabalho vem sendo de igual modo criticada. A autoridade de Deus, às vezes na sala de aula, sendo ameaçada, estudantes hostilizando professores. Não é difícil encontrar, infelizmente, aí nas redes sociais, às vezes até crianças, né, adolescentes, né, outras pessoas hostilizando os professores. De outro lado também, alguns professores que estão precisando ajustar o seu papel e aí vivem algum sentimento, às vezes, de contradição em autoridades tão especiais, né, que são os professores. Todavia, a mais trágica das crises, eu falei tantas crises em tantos lugares, às vezes no próprio trabalho, não respeitando a autoridade, né, daquele que está ali como líder para executar uma tarefa, para uma atividade de trabalho, para a gente fazer tudo para a glória de Deus. Tudo isso que eu falei está num ambiente de disfuncionalidade, né, muito complicado. Mas existe algo muito trágico, que todas essas crises realmente elas existem. Na verdade, desde que o pecado entrou no mundo, o pecado trouxe essas crises consigo e a gente se vê afetado por elas ou vê outros afetados por elas, mas a gente precisa ver que essas crises também elas têm se agravado na igreja. Que triste isso. Mas quando nós olhamos aqui para o primeiro capítulo de Apocalipse, nós vemos que após esse primeiro capítulo, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, nós vamos ver essas 7 cartas sendo enviadas para a igreja da Ásia. E em grandes modelos, o próprio Cristo envia as correções, as qualidades dessas igrejas. E hoje eu quero aqui nesse despertar, o tema desse mês é despertar, para que você e eu possamos ajustar isso. Não podemos ainda fazer uma grande coisa em meio à sociedade, em meio a toda essa confusão, parece. Nós precisamos primeiro nos ajustar e ajustar como igreja. Nós precisamos acordar. A autoridade divina, ela não pode, ser esquecida para nós. As cartas são endereçadas às igrejas, quero te lembrar disso. Estou falando disso em todos os encontros. A carta não foi endereçada a uma ONG, não foi endereçada a algum outro tipo de organização que tem o seu grande valor. Ela foi endereçada à igreja. Martin Lloyd Jones, ele escreveu o seguinte: a fonte de confusão sobre a autoridade muitas vezes está na própria igreja. As coisas no mundo acham-se nesse estágio porque a igreja abandonou sua autoridade. Nós precisamos despertar e usar essa autoridade que nós recebemos. Ao final, eu vou ler esse texto, né, do capítulo 1 de Apocalipse, do verso 12 em diante. A gente vai ver ali o quanto está recheado de autoridade esse texto. Seminários, muitas vezes, pastores, denominações, estão abandonando a autoridade da palavra de Deus. Um tempo atrás, aí recente, alguém falou em buscar atualizar a Bíblia.
Olha só, a Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela tem princípios para organizar a nossa vida, nos fazer lembrar que essa autoridade, Deus nos deu para que a gente possa pisar mesmo serpentes, escorpiões, mas para que a gente tenha domínio próprio, para que a gente ame as pessoas, para que a gente mostre que essa autoridade divina não é um autoritarismo, é uma autoridade da qual você pode se submeter e pode experimentar uma vida abundante. As inspiradas escrituras tornam-se rapidamente, para esses que não reconhecem essa autoridade, frágeis, distantes. Eles tiram todo esse poder que há nas escrituras para dizer que é só mais um livro antigo, um livro de história, talvez fora de moda, que precise ser atualizado. Igrejas que antes criam na Bíblia, hoje começam a fincar-se em tradições meramente humanas, tirando Cristo do centro. Nós precisamos ser cristocêntricos. Nós precisamos nos voltar para a fonte de toda a autoridade. A liderança pastoral vem sendo subvertida, muitas vezes não somente pelos pastores ou esses que têm esses títulos, mas de fato não são, porque a palavra de Deus mostra que isso aconteceria também, mas daqueles que estão ali servindo com grande fidelidade, entrando madrugadas, socorrendo ovelhas, entrando em oração, servindo numa boa pregação com ótimos materiais. Eles vêm sendo realmente colocados de lado por uma cultura que hoje deseja ouvir somente aquilo que vem a ministrar na alma, um momento tranquilo. Não há mais a oportunidade de ajustar, de confrontar com a palavra de Deus em amor. As pessoas mudam de endereço, mas não mudam seu comportamento. Trocam de igreja mais do que trocam de roupa, porque não se submetem à autoridade, ou se não estão nas suas casas os ditos desigrejados, porque não se submetem à autoridade. É importante dizer que a igreja não é perfeita, os pastores não são perfeitos, mas nós devemos olhar para o Cristo, a fonte de toda a autoridade, e insistir na comunhão, porque é onde nós somos trabalhados, é onde nós aprendemos a perdoar, a suportar o outro. Esse é o plano de Deus. Deus é um Deus do povo, Deus é um Deus da gente, Deus é um Deus de comunidade. É onde nós temos a oportunidade de exercer ou nos submeter a essa autoridade. O senhorio de Jesus Cristo, ele está sendo rejeitado. Todo mundo quer um Jesus salvador. Jesus me salva, me tira dessa situação financeira. Jesus me livra do inferno, me livra dessas doenças. Mas um Jesus Senhor, que é autoridade sobre a sua vida, Senhor e Salvador, é um outro nível. O senhorio de Jesus Cristo precisa ser reconhecido. Nós precisamos reconhecer que ele é soberano, que o seu domínio não é tido como opcional. Ele, na verdade, deve ser todo momento. Ali está no controle da nossa vida. Então, o mesmo ocorre no que a gente possa dizer em relação à santificação. Ele é a fonte de toda santidade. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser santos como ele é. Nós precisamos dessa autoridade de Deus para dizer como nós devemos fazer, o que nós devemos pensar, com quem nós devemos andar, no que nós devemos acreditar. A palavra de Deus diz que ele está sentado à direita de Deus. Somente Jesus Cristo tem toda a autoridade. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Jesus, em Mateus, capítulo 28, verso 18, está assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Apenas ele é incontestável. Apenas ele não tem superiores. Apenas ele tem o direito de falar e agir como quiser. Toda a criação está debaixo do controle da autoridade de Deus. Toda instituição humana recebe sua autoridade, de uma maneira ou de outra, da autoridade soberana de Cristo. Olha que tremendo isso. Parece que está tudo desorganizado, mas eu quero dizer para você, ele não perdeu o poder, ele não perdeu a autoridade. Em um episódio, Jesus respondendo, ele disse o seguinte: nenhum poder terias contra mim, se de cima
não se fosse dado o evangelho de Jesus em João capítulo 19, verso 11. Então, nesse momento, o que nós precisamos fazer? Porque essa conversa sobre autoridade, deixa eu ler um pouco para você aqui as escrituras. Eu vou ler aqui no celular, porque a letra é tão pequena aqui na Bíblia. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 12. Vamos comigo. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quantas questões alinhadas aqui a respeito de autoridade. Nós vemos que ele tem chaves nas suas mãos, chaves do controle da vida e da morte. Nós vemos seus cabelos brancos, a santidade sendo ali representada, o som da sua voz como o som de muitas águas. Que autoridade! Então, o que nós precisamos fazer nesse momento é recuperar essa visão dessa autoridade, é recuperar a visão dessa autoridade soberana de Jesus Cristo, como aqui colocado na revelação de Jesus Cristo, quando ele no capítulo 1 de Apocalipse, ele se revela com tanta majestade, com tanto poder. E onde nós faremos isso? Por onde nós vamos começar? Nós vamos começar pelo despertamento em nosso ser e na igreja. Vamos começar pela igreja. Nós precisamos ver Jesus como ele realmente é, entronizado, exaltado, soberano, dominando e reinando. Tudo deve estar, então, sob sua autoridade. Porque hoje a autoridade ela está tão assim, as pessoas estão distantes desse modelo de autoridade, porque elas perderam a visão de um Cristo soberano, de um Deus soberano, e a igreja precisa falar sobre isso, e assim nós viveremos o despertamento espiritual, vai se espalhar esse despertamento incendiando toda a terra. João, ele foi exilado em Patmos, né? Tudo por causa da sua fé em Jesus Cristo. Ele foi o último apóstolo vivo. O ano é de 95 depois de Cristo. Enquanto ele está aprisionado em Patmos, ele é tomado inesperadamente pelo Espírito e ele ouve uma voz como de trombeta. O Senhor está ministrando hoje aqui. Ele tem ministrado nessa mesa de podcast. A nossa igreja ela é presencial, mas ela está também aqui no online, alcançando você em qualquer parte do mundo. Você pode compartilhar isso aí, você pode se inscrever no nosso canal, você pode fazer contato com alguém, porque a gente está intencionalmente falando da soberania e da autoridade de Jesus. Quando as pessoas vêm para mim e falam: pastor, parece que a minha vida não toma direção. Mas quem está controlando a sua vida? Quem está no volante da sua vida? É Cristo? É Ele que é o capitão que avante vai na sua vida? A voz que João ouve não era minha, não era sua, era a voz de Jesus Cristo. Então João ele é instruído a escrever num livro o que ele viu, o que ele ouviu, e ele envia para as igrejas na Ásia Menor. Antes dele saber o que escrever às igrejas, foi-lhe mostrado quem era o cabeça da igreja: Jesus Cristo. Nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o sumo pastor. Ele é o noivo, ele é o dono da igreja, dele que vem toda a autoridade para fazermos tudo o que precisamos para honrar o nome dele. Até o nosso desejo de adorar vem do coração do Pai.
Portanto, nós precisamos, em primeiro lugar, enxergar a soberana autoridade de Jesus. Antes de ouvir o que ele tem a dizer, nós precisamos reconhecer que ele é a autoridade sobre a nossa vida. A nossa consciência precisa adquirir essa urgência de obedecer. Hoje há uma urgência de desobedecer, de alterar leis, de mudar situações que vão afetar a vida, vão afetar a continuidade da humanidade. Meu Deus, às vezes não precisa nem de uma espiritualidade. Nossa, você só precisa entender de situações naturais da vida. Deus se expressa através da criação. Ele está mostrando que ele é Deus através da sua vida, através de cada coisa que ele criou. Se você hoje saiu de casa e disse que dia maravilhoso, ou que lua maravilhosa, que tempo gostoso, você adorou a Deus, você reconheceu, você elogiou o Criador. Portanto, dessa forma, reconhecendo ele em todas as coisas, com urgência, obedeça a ele. A sua vida ela vai assumir um outro tom, um outro brilho. Quando nós nos voltamos para essa voz, como João voltou, ele teve essa impressionante visão de Jesus Cristo, como ele é. E como ele é? Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. O apóstolo, então, ele completa a irresistível glória de Cristo dessa forma. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de couro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Esta impressionante visão que eu compartilho com você aqui pela segunda vez em outra versão, transcende. Ela é majestosa, é a visão de Cristo revelando a sua glória com grandes e admiráveis detalhes. João ele não encontrou palavras para descrever essa visão. Ele foi assim buscando todos os elementos mais gloriosos que ele encontrava em sua imaginação. Mas o Espírito Santo avivou a mente de João para que ele pudesse relatar essa visão para nós. Que Deus possa nessa hora, abrir os seus olhos, abrir o seu entendimento, e a partir dessa autoridade da palavra aqui que eu compartilho com você, nesse modelo aqui diferente de Chosen Cast, nesse segundo encontro nesse modelo, que a glória do Senhor possa trazer a você para perto dessa autoridade, porque estamos vivendo os últimos dias e é disso que se trata. Desperta tu que dormes, essa glória já brilha sobre ti. Que Deus te abençoe, continue aí, envie para todo mundo esse link e aprenda mais e mais com a gente aqui. Até a próxima, um grande abraço.